Há milênios, indivíduos vêm se destacando por suas habilidades físicas. Superatletas como Usain Bolt são formados e ganham espaço a cada dia, superando expectativas e quebrando inúmeros recordes. A indústria esportiva movimenta milhões de dólares e incentiva pesquisadores e treinadores a aperfeiçoarem técnicas e a adequarem treinamentos. I'm the one. O jamaicano Usain Bolt, conhecido como o homem mais rápido do mundo, em 2009 quebrou um dos recordes mundiais do atletismo, realizando a prova dos 100 metros rasos em apenas 9 segundos e 58 centésimos. The Bolt is loaded. The World 100-meter final. Set. They get away first time. Tyson Gay right alongside Usain Bolt, but here he goes, streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking round at Gay. Watch the clock. It's goal for Bolt, and again he's done it again. A new world record for Usain Bolt. Além de fatores como uma rotina de treinamentos e uma dieta balanceada, seu sucesso depende da sua composição muscular, ou seja, da distribuição de fibras musculares pelo seu organismo. Essas fibras, também chamadas de miócitos, são as células que constituem os músculos, e elas podem ser subdivididas em fibras brancas e fibras vermelhas. Os critérios que diferenciam esses tipos de fibras são a quantidade de mioglobina, as redes de vasos sanguíneos que circundam a fibra, os processos de obtenção de energia dessas células musculares e a velocidade de contração da fibra. As fibras vermelhas são ricas em mioglobina, proteína que tem como função transportar oxigênio aos músculos. Essas fibras são cercadas por vasos sanguíneos, que fornecem o gás e que proporcionam coloração escura, típica dessas fibras. Além disso, possuem grandes quantidades de mitocôndrias, estruturas que fornecem energia às células musculares por meio da respiração celular. Por outro lado, as fibras brancas têm menos mioglobinas e uma rede de capilares mais pobre. Possuem também poucas mitocôndrias e obtêm a sua energia a partir de processos anaeróbicos, ou seja, sem o auxílio do gás oxigênio. Os ciclos anaeróbicos são menos eficientes, pois sintetizam poucas moléculas armazenadoras de energia, o ATP. Mesmo assim, esses processos são bem mais rápidos do que a obtenção aeróbica de energia, realizada pelas fibras vermelhas. É por isso que as fibras brancas demoram apenas 1 centésimo de segundo para se contraírem, e são, portanto, chamadas de fibras de contração rápida. Já as fibras vermelhas demoram 3 vezes mais e são conhecidas como fibras de contração lenta. O treinamento aeróbico pode aumentar a resistência das fibras de contração lenta, enquanto exercícios anaeróbicos, como a musculação, podem aumentar a força das fibras de contração rápida. No entanto, ainda não foi possível transformar um tipo de fibra no outro, pelo menos não em medida considerável. Sendo assim, conclui-se que a combinação de fibras musculares de um indivíduo depende, sobretudo, de sua genética e é fundamental para o sucesso em uma determinada modalidade esportiva. Além disso, o tipo de fibra de uma pessoa é um fator-chave na determinação de seu potencial de crescimento. Os corredores velocistas, como Usain Bolt, realizam provas de explosão, que são curtas e que exigem a rápida contração dos músculos. Há, portanto, uma espécie de seleção em que os indivíduos com maiores quantidades de fibras musculares brancas, de contração rápida, obtêm um maior sucesso nesses esportes. Os músculos das panturrilhas desses corredores, por exemplo, são compostos por cerca de 75% de fibras de contração rápida. Por outro lado, alguns maratonistas profissionais, que realizam provas de longa duração, podem ter uma panturrilha composta por até 80% de fibras de contração lenta, as quais são mais resistentes à fadiga. Além da melhor performance em exercícios de explosão, uma grande quantidade de fibras brancas determina um alto potencial de crescimento muscular de um atleta. Essas fibras crescem 2 vezes mais do que as vermelhas, quando expostas à prática de musculação. Assim, quanto mais fibras brancas no músculo, maior será o seu potencial de crescimento.
Tal fato explica o porquê corredores velocistas, detentores de grandes quantidades de fibras de contração rápida, são grandes e musculosos, enquanto maratonistas, que apresentam muitas fibras de contração lenta, são mais magros e aparentemente mais fracos. O crescimento muscular depende de outros fatores genéticos além da composição de fibras. Os músculos estão sob rigoroso controle de uma proteína chamada miostatina, que funciona como um freio para esse crescimento. Sendo assim, se bloqueada, tende a estimular a formação desses tecidos. Esse fenômeno foi inicialmente notado em vacas da raça Belgian Blue, que apresentam um fenótipo conhecido como dupla musculatura. Mesmo sem uma dieta ou uma rotina de exercícios especiais, esses animais acabam desenvolvendo 2 a 3 vezes mais massa muscular do que uma vaca normal. Casos similares foram notados em cachorros e até em alguns bebês humanos que, assim como as Belgian Blue, não possuem o gene MSTN, codificador da miostatina. Em um processo chamado de miogênese, ocorre a formação de fibras musculares a partir de células não diferenciadas, as células satélites. Assim, é possível restaurar o tecido muscular de 2 maneiras distintas. A primeira se dá pela fusão dos locais danificados, aumentando o volume das células musculares em um fenômeno conhecido como hipertrofia. A segunda forma é conhecida como hiperplasia e se dá pelo aumento do número de miofibras. A proteína miostatina é a principal responsável pela inibição desse segundo método. Usualmente, essa proteína inibe a diferenciação das células e miofibras, antes mesmo que um indivíduo atinja sua fase adulta, limitando, portanto, o seu crescimento muscular. Sendo assim, uma mutação no gene MSTN, também conhecido como GDF8, pode levar à não expressão da miostatina, como ocorre com as vacas Belgian Blue. Nesse caso, as células satélites continuarão a virar fibras musculares, levando ao fenótipo da dupla musculatura. A combinação de 2 alelos mutantes confere ao indivíduo adulto o fenótipo característico da dupla musculatura. Um aumento discreto na musculatura também está presente em indivíduos com apenas uma cópia do gene MSTN mutado. Essas descobertas ajudaram cientistas a entender por que algumas pessoas ficam saradas quando puxam ferro, enquanto outras lutam em vão para definir seus músculos. Eventualmente, pode ser possível desenvolver tratamentos que esgotem ou bloqueiem a proteína miostatina. O geneticista Si-Jin Lee, em 1997, desenvolveu uma molécula capaz de ligar-se à miostatina e inibi-la. Injetando essa molécula em alguns ratos de laboratório, Lee observou que, em apenas 2 semanas, a musculatura desses animais aumentou em 60%. Se, por um lado, o desenvolvimento de tratamentos semelhantes pode ajudar pacientes que apresentam distrofia muscular ou perda de massa pelo envelhecimento, por outro, essa mesma técnica, se aplicada em fisiculturistas e atletas, levará ao surgimento de uma nova irregularidade no campo esportivo: o doping genético. Além do gene MSTN, há outros fatores genéticos que ajudam atletas a se destacarem em seus esportes. Atualmente, conhecemos mais de 300 genes que podem influenciar o desempenho esportivo. O gene EPOR, por exemplo, ajuda na proliferação de hemácias e, portanto, no suprimento de gás oxigênio aos tecidos. O VEGF favorece a formação de novos vasos sanguíneos ao redor dos músculos. O 5-HTP proporciona um melhor controle emocional em situações de alta pressão. E o MCT1 é um dos responsáveis pela eliminação do ácido lático, um dos mecanismos que geram a dor muscular. No entanto, o indivíduo não deve confiar apenas em sua genética para obter um alto desempenho. Em maratonistas, isso fica claro. Além de um corpo rico em fibras de contração lenta, uma rotina de treinamentos é indispensável. Estudos indicam que o coração desses atletas se fortalece com a prática. É por isso que o órgão desses corredores bombeia de 25 a 30 litros de sangue e bate cerca de 40 vezes por minuto. O coração de uma pessoa comum, em comparação, bombeia apenas 5 litros e bate de 60 a 100 vezes nesse mesmo intervalo de tempo. Ainda é difícil apontar o que é mais importante, a genética ou a prática na determinação da alta performance esportiva. Por ora, não se pode negar que um superatleta possui diferenciais que lhe são inatos e outros que são adquiridos com a prática.